já chamo o próximo palestrante, é o Wesley, né, o sócio da Consulcamp. O Wesley, ele é contador e sócio da Consulcamp, ele é mestre em controladoria empresarial pelo Mackenzie, pós-graduado em contabilidade, auditoria e controladoria pela Apucamp. Wesley, bom dia. Obrigado, Camila. Deixa eu só colocar o material aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as questões contábeis envolvidas nos dois temas que foram tratados aqui hoje. Um deles, né, foi tratado, que é o tema do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, qual que é o reflexo tributário que a gente tem para as empresas. E um outro assunto também, não menos importante, que passa pela discussão da nova discussão também da Selic, né, a tributação ou não do imposto de renda sobre a Selic nos casos de indébito, né, tributário. A gente vai contextualizar um pouco esses dois temas e discutir um pouco os efeitos que as empresas vão ter para o fechamento de balanço agora do ano de 2021, né? Provavelmente aí no início do ano as empresas estarão trabalhando nos fechamentos de balanço, e esses são temas que certamente serão bem discutidos, né, na contabilidade. As empresas que passam por processo de auditoria também devem já estar iniciadas essas discussões. Eu acho que a ideia aqui seria a gente bater um papo sobre as nossas interpretações, né, logicamente passível de modificações e de interpretações diferentes, mas é mais ou menos o que a gente chegou aqui à conclusão de como deveria ser o reflexo contábil em algumas situações. Só um minutinho. Tá na página principal, só um minutinho. Vou colocar aqui para mim para eu ver a página inteira. Ok. Bom, acho que a contextualização primeiro, né? Qual que é o reflexo contábil que a gente tem decorrente da discussão do ICMS na base de PIS e COFINS? Primeiro, né, a gente tem a CPC 25, que já tratava sobre assuntos de provisões de passivos contingentes e ativos contingentes. Em tese, né, só para relembrar, ativo contingente é quando você tem um ativo que é decorrente de uma discussão, né, judicial ou não, né, em que há uma probabilidade de que aquele ativo vai ser recuperado pela entidade, e a empresa vai ter o benefício econômico. Isso seria a hipótese de um ativo contingente, ou seja, tem ali ainda alguma discussão pairando sobre aquele assunto que não permite que aquele ativo seja praticamente certo de recuperação. Essa norma, especificamente, ela tira, né, desse conceito de ativo contingente todos aqueles ativos em que o benefício econômico para a entidade ele é praticamente certo, né? Então, quando você tem essa característica, né, em que o ganho daquele ativo contingente que estava sendo discutido, ele passa a ser praticamente certo, e aí você tem que ter algum elemento, algum evento que aconteça que determina que ele passa a ser praticamente certo, ele deixa de ser um ativo contingente. Então ele passa a não fazer mais parte, né, do conceito aqui do CPC 25, e ele entra para a regra geral de reconhecimento de ativos e passaria a ser tratado como um ativo normal dentro do balanço das empresas. O que tem se discutido bastante, né, tanto na CVM, né, em todos esses últimos anos que essa discussão estava em andamento, era de que muitas das situações ainda as empresas não tinham como praticamente certo pelo menos uma totalidade dos valores, né? Porque ainda tinha a discussão sobre vai ser o ICMS devido, vai ser o ICMS destacado. Então isso gera uma incerteza ali quanto ao montante que deveria ser mensurado para aqueles ativos que eventualmente a gente estaria tratando.
E essa discussão ela foi resolvida, né, com o julgamento dos embargos de declaração, agora em maio desse ano, de 2021, o que traz para a gente um fato novo, e esse fato novo, na maioria das situações que a gente vai repassar aqui, ele tira aquela incerteza, né, ou seja, diminui aquela não probabilidade de recuperação e, em muitos casos, a interpretação tanto da CVM quanto do IBRACON, que são, né, órgãos aí que também fiscalizam e normatizam profissões fazem parte do CPC, né, e normatizam o mercado de capitais, e o IBRACON aí com relação à atuação dos auditores independentes, eles orientam que em muitas dessas situações, esse ativo já tem um ganho praticamente certo e automaticamente, né, ele passaria a ser exigido que as empresas contabilizassem esses valores que são caracterizados como praticamente certo, né? A gente tem aí algumas questões temporais, né, sobre cada empresa tem uma particularidade, o momento que entrou com a ação, eventualmente se é uma ação que já transitou em julgado ou no próprio pedido, o que foi especificado, né, às vezes na própria decisão em trânsito em julgado da empresa, às vezes tem uma declaração expressa de que seria o ICMS destacado ou que seria o ICMS devido, e isso eventualmente pode trazer implicações aí em cada empresa, né, sobre o montante que vai ser reconhecido. E, eventualmente, até empresas que não fizeram nenhuma ação judicial até o momento, como deveria tratar isso dentro das demonstrações financeiras. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, um ponto aqui, né, até da interpretação, é que o ativo, esse ganho, ele deve ser reconhecido no período em que a mudança de estimativa ocorrer. Ou seja, se a gente tratava eventualmente aquela diferença, né, entre o devido e o destacado como uma contingência, porque não saberia, as empresas ainda não sabiam qual que seria a interpretação que seria dada pelo fisco, apesar de já ter, pelo fisco não, pelo Supremo, né, apesar de já ter no próprio julgamento do mérito, a ministra teria deixado para alguns claro, né, que seria o ICMS destacado. Esse tema foi discutido novamente, né, e quando você tira essa dúvida, não é mais o devido, é o destacado, você tem uma mudança de estimativa de acordo com as normas contábeis, o que exige que essa mensuração ela seja remensurada, seja rediscutida, né, e a empresa passe a dar um novo tratamento contábil a partir da data em que essa mudança ocorre. Obviamente as empresas, a partir do momento que tem essas decisões, que teve essa decisão, é exigido que as empresas desenvolvam, né, se ainda não tinham um levantamento correto, né, que façam, de acordo com seus controles internos e livros fiscais, o levantamento apropriado desses créditos, para que faça esse reconhecimento contábil. Esse levantamento ele tem que ser feito de forma analítica, né, nota a nota, onde a empresa demonstra ali, com base na documentação, que o montante do crédito que ela estaria pedindo aí no processo, né. Então, é importante essa questão do controle. Tem um entendimento também da própria IBRACON e da CVM, que se você atende os requisitos ali para reconhecer o ativo, que é praticamente certo que você vai usufruir aquele benefício econômico, né? Então, vamos dizer assim, é uma empresa que vai gerar um crédito e ela tem débitos futuros previstos para compensar aquele crédito, ou seja, ela consegue demonstrar que vai conseguir de fato se utilizar daquele montante de crédito, né? Tem empresas aí que vai ter bilhões, né, eventualmente de créditos tributários. Será que essa empresa tem perspectiva de ter débitos tributários federais dessa monta para de fato usufruir esse benefício, né, ou seja, compensar esses valores?
essa análise também tem que ser feita pela administração. Então, vamos dizer, atendo o requisito de ter a expectativa de recuperar aquele valor. Então, automaticamente, se eu não fizer o reconhecimento contábil por eventual falta de controle, ou porque eu não consegui ter tempo hábil para fazer o levantamento, ou qualquer justificativa dessa natureza, a orientação da própria CVM e do IBRACON vem no sentido de que as demonstrações contábeis, nesse caso, se for uma empresa que é auditada, deveria eventualmente conter uma ressalva de auditoria se esses valores forem relevantes. Então, a importância, aí, principalmente para as empresas que são auditadas, a observarem essa recomendação, né, desse levantamento, tanto por parte do IBRACON quanto do CVM. Para aquelas que não são auditadas, para estar em conformidade com as normas contábeis, também deveriam fazer esse mesmo levantamento sobre o risco de estarem apresentando demonstrações financeiras que não estão traduzindo ali de forma mais fidedigna possível a situação patrimonial da empresa, né? Então, mesmo as não auditadas deveriam fazer esse trabalho também. Só ainda puxando o gancho aqui para o assunto do ISS, né, que o Diego perguntou e o Humberto falou brevemente no final. Esse tema ainda não tem trânsito em julgado, né, então a gente ainda não tem elementos para estar falando sobre qualquer reconhecimento contábil dos reflexos do ISS na base de PIS e COFINS. Tá? Então a gente também, por enquanto, mantém esse assunto no radar, mas sem eventual divulgação em nota explicativa nem reconhecimento contábil. Bom, a circular 7 do IBRACON, ela traz aqui algumas situações específicas de empresas, né? E basicamente qual que seria a tratativa contábil em termos de tratamento desse PIS e COFINS, ICMS incidente na base de PIS e COFINS, como contabilizaria esse crédito, né? Então, a primeira situação aqui, entidades que não possuem ação judicial nem pedidos administrativos. No entendimento do IBRACON, né, essas entidades elas têm o direito de excluir o ICMS da base PIS e COFINS a partir da data do julgamento do STF, ou seja, retroagindo a 15 de março de 2017, decorrente aí, principalmente dos efeitos da modulação, que também foi julgado aí pelo Supremo nesses embargos de declaração. Então, empresas que ainda não fizeram nada, no mínimo, têm o direito de reconhecer, tanto contabilmente quanto juridicamente, né, esse benefício fiscal. Então, o doutor Ayrton, Humberto aí estão à disposição também para fazer eventual apoio nas empresas que ainda não fizeram nada com relação a esse assunto. Ainda há tempo, né? Outra situação, né? Entidades que possuem pedidos administrativos e ações judiciais iniciadas após 15 de março de 2017, que foi quando foi julgado o mérito da ação pelo Supremo. Nesses casos que entraram após o 15 de março, teriam direito também de compensar todos esses valores desde 15 de março. A questão aqui é o momento, né, se essa ação ainda não foi finalizada, a recomendação do IBRACON é que seja reconhecido, seja compensado efetivamente a partir do trânsito em julgado, né? Então, o momento de compensação seria aguardar o trânsito em julgado nessas situações. Não sei se existe a possibilidade de pedir a anulação da ação para já acelerar a compensação administrativa. Depois o Humberto também pode comentar um pouco sobre essa hipótese, não sei. Uma outra situação é quando as entidades possuem pedidos administrativos iniciados antes de março e que ainda não tiveram o trânsito em julgado. Nesse caso, a empresa tem o direito de fazer a compensação, né, desses valores, considerando o período que está sendo pleiteado na ação, né? Normalmente
seriam aí 5 anos a partir, a contar, né, da data em que foi iniciado o processo judicial, né? Então você retroage aí 5 anos da data do processo. Mesmo que ainda não teve o trânsito em julgado, o entendimento também do IBRACON e CVM é que muito dificilmente até o trânsito em julgado tem alguma mudança com relação a aspectos materiais do crédito a ser reconhecido nas demonstrações financeiras. Então, aqui a gente está falando apenas de qual que é o crédito que a empresa tem direito. A gente vai falar daqui a pouco de forma resumida os impactos contábeis de cada uma dessas situações nas demonstrações, tá? E por último, né, entidades que possuem pedidos administrativos e ações judiciais que já tiveram o trânsito em julgado para a exclusão de CMS da base de PIS/COFINS. Então, elas entraram, né, eventualmente com o processo, seja anterior ou depois, e você já teve o trânsito em julgado, então vai seguir também cada caso, né, aquilo que está dentro da ação judicial. Teve até uma situação que foi colocada, né, de um cliente que teve o trânsito em julgado após 17, mas antes da definição dos embargos de declaração do Supremo. O que a gente faz com essas situações, né? Então tem situações que vai ter que ser analisada aí caso a caso, se tem o direito de retroagir a 2017 ou não, né? O entendimento inicial é de que sim, né, que conta a data do pedido para essas situações também. Contabilmente, né, ao fazer a mensuração do crédito, a gente tem algumas situações. O crédito do próprio exercício, então vamos dizer, a empresa que está fazendo o fechamento das suas demonstrações financeiras de 2000 e 2021, os créditos que ela reapurou, né, de janeiro até maio, ou eventualmente se continua fazendo ainda da forma antiga, né, até hoje, esses créditos de janeiro até o momento em que ela está fazendo o ajuste vai ser tratado diretamente na demonstração do resultado do próprio exercício. Recomendável que seja feito a parte do valor do principal diretamente na conta numa conta redutora do próprio PIS e COFINS contabilizado dentro da DRE do exercício. Ou seja, janeiro até o momento da regularização reconhece esse crédito, né, do valor do principal numa redutora da conta do próprio PIS e COFINS que está dentro da mesma DRE. Então, já apresento minha demonstração de resultado do ano com o PIS e COFINS correto. Com relação aos saldos de PIS e COFINS de anos anteriores, empresas que ainda não tinham feito nada, né, essas diferenças, né, entre o devido e o destacado trataria essas diferenças também dentro da DRE do exercício, já reconhecendo esse crédito, e a contabilização aí na DRE, pelo menos no meu ponto de vista, não deveria ser numa redutora de PIS e COFINS na despesa, e sim como outras receitas e despesas operacionais na demonstração de resultado. Isso pelo motivo de que você está refazendo, né, o cálculo de PIS e COFINS que não está mais apresentado na despesa desse ano. Então, para não evitar alguma distorção ali na análise de margem bruta e tudo mais, eu entendo que o tratamento correto seria em outras receitas e despesas operacionais. E aí você tem a questão também da Selic, né, tanto do ano quanto de anos anteriores, que contabilmente a recomendação é que seja tratado aí dentro no caso de anos anteriores, eventualmente a gente poderia tratar como outras receitas e despesas operacionais também, e do próprio ano como receita financeira, né? Há uma discussão aí se o dos anos anteriores também seria financeiro ou não. Eu entendo que como não foi contabilizado na competência correta lá, talvez o tratamento de outra seria mais adequado, mas é um ponto aí sujeito à discussão, outras pessoas têm interpretação diferente também. A questão do ativo, né, do direito a ser compensado, a gente tem também a situação, qual que é a expectativa que a administração tem de compensar esses valores, né? Se a expectativa é que esses valores serão convertidos em caixa ou o benefício
vai ser feito no longo prazo, também fazer a correta distinção entre circulante e não circulante, de acordo com as projeções de compensação que a administração vai fazer essa estimativa. Tá? Então, o circulante e não circulante também é um assunto importante a ser tratado. Empresas que têm depósito judicial, né, da diferença, eventualmente vai ter que fazer, faria, na verdade, a recuperação desse depósito, provavelmente, e isso manteria ainda como depósito judicial, e, eventualmente, empresas que fizeram, né, o passivo por valor maior, por algum motivo estava registrado o passivo pelo montante total e não tinha sido pago aquela diferença, também teria que fazer a reversão dessa diferença do passivo, jogando isso para resultado do exercício. Então, ao invés de reconhecer um crédito no balanço, né, principalmente nos casos de depósito judicial, a empresa faria a reversão do seu passivo. Tá? Então, assim, de forma geral, aí a gente tem aqui, tentei trabalhar aqui um quadro onde a gente resume algumas situações, qual que é o reflexo tributário, reflexo contábil e o valor envolvido, né, em relação a esses direitos. Então, primeiro quadrinho, só para contextualizar, né, a legenda aqui, o roxinho seria a abrangência do direito creditório que a empresa, em tese, teria direito. O efeito contábil seria o verdinho, né, no caso quando você faria a apuração a partir do ICMS destacado, e o laranjinha seria o efeito contábil pelo ICMS devido, né? Então, só para fazer uma contextualização, né, antes de 15 de março de 2017, as empresas a normativa era de fazer o ICMS compunha normalmente a base de cálculo, era assim que era tratado na legislação, na jurisprudência. A partir do julgamento do Supremo, em 15 de março, a gente tem já ali o assunto discutido no mérito, mas ainda pairava dúvidas sobre qual que era o montante que deveria ser apropriado, se seria o devido ou destacado. Na verdade, essa dúvida no início nem existia, né? Assim, pelo menos não de forma declarada. Muitos já entendiam que seria o destacado, mas aí em 2018 a Receita Federal emitiu uma solução de consulta interna COSIT, né, com orientação para os fiscais, de qual seria esse ICMS que eles, na interpretação do fisco, deveria ser utilizado pelas empresas. E essa solução de consulta COSIT, né, 13/2018, entendia que seria o ICMS efetivamente devido pela empresa, né? Isso gerou muita discussão, né? Obviamente, muitas empresas deixariam, às vezes, de aproveitar esse benefício. Pensem, por exemplo, numa empresa importadora, em essência, que ela normalmente acumula crédito de ICMS, ela não é devedora, então, quer dizer, essa empresa não teria mais direito de aproveitar o benefício do ICMS na base PIS/COFINS, porque ela é credora de ICMS e não devedora. Então, confundia ali, né, e gerou bastante discussão. Bom, e como tinha os embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, né, muitos dos contribuintes entenderam o seguinte, e eu acho que aí também era um pouco da nossa orientação para os nossos clientes. A partir da data de solução de consulta COSIT, você já tem pelo menos ali, para algumas empresas, um valor que já era praticamente certo de ganho, né? Que já era, no mínimo, a interpretação do fisco, que na maioria das vezes o devido ele é muito menor do que o destacado. Isso na maioria das vezes. Então, para muitas empresas, né, esse devido, apesar de ser um valor menor, já tinha pouquíssima discussão quanto ao conceito de praticamente certo de realização. Então, a recomendação aí também nossa, e não só nossa, outras auditorias, alguns
orientações também da CVM, já vinha falando, ó, se você já tem ali praticamente certo alguma parte do valor, essa parte já é livre, você já reconheceria no balanço. E não reconhecer ainda, né, o valor total destacado, a não ser alguma empresa que eventualmente tinha ali o trânsito em julgado, que já definia expressamente que seria o valor destacado, e no entendimento do jurídico da empresa, essa situação não sofreria nenhuma alteração mesmo após os julgamentos dos embargos de declaração. Então, assim, são poucos os casos, né, que se enquadraria na situação, mas aí, nesses casos, normalmente ficava dependendo aí da análise do jurídico da empresa. E após o julgamento dos embargos de declaração, você tem a resolução aí, tanto com relação a modulação dos efeitos do julgamento, e também o montante que as empresas teriam direito, que no caso seria o ICMS destacado. Então vamos lá. Primeira situação, empresa sem ação judicial nenhuma. O que essa empresa tem de direito? O entendimento a partir do julgamento da ação do Supremo em 15 de março de 2017, a empresa tem direito ainda de fazer a recuperação desses créditos, que seria essa linha aí em roxo, né? Do ponto de vista contábil, qual que é o momento que eu tenho o direito de reconhecer esses créditos, né? O entendimento é de que esse crédito só pode ser reconhecido, né, nos casos de empresas que não tinham nenhuma ação judicial, a partir da data do julgamento dos embargos de declaração. Por que não reconhecer nesses casos também pelo ICMS devido, né? Havia uma interpretação que quem não tinha ação judicial, eventualmente no processo de modulação dos efeitos, esse ICMS, mesmo devido para quem não fez ação judicial, poderia começar o direito a partir de 13 de maio, para quem não tinha ação judicial. Então aí tem uma dúvida relevante. O próprio ofício circular CVM, né, número 1 de 2021, que foi emitido antes do julgamento dos embargos de declaração, recomendava que, se a empresa não tem ação judicial, na avaliação do corpo técnico da CVM ainda não tinha elementos suficientes para reconhecimento de qualquer direito, né? Isso no julgamento dos membros lá da CVM. E o reflexo tributário, né? Então, o reflexo tributário se daria nessa situação, empresa sem ação judicial, no ato do reconhecimento contábil, que seria agora no ano de 2021, na data aí do julgamento dos embargos de declaração. Então, quando eu falo reflexo tributário, é tributação desse ganho para efeito de imposto de renda e de contribuição social, tá? Uma segunda situação, empresas com ação judicial, qual que seria o tratamento a ser dado antes do trânsito em julgado? Então, uma situação, a empresa tem ação judicial, mas ainda não tem o trânsito em julgado. O que acontece? Nesse caso, a gente tem que separar em dois momentos. Tem empresas que entraram com ação antes de março de 17 e empresas que entraram depois. Então, as que entraram antes têm o seu direito garantido, retroagindo aí 5 anos da ação, de acordo com o que está pedindo na ação judicial. E as empresas que entraram depois só têm a garantia automaticamente a partir de 15 de março de 17. Reflexo contábil, né? As empresas que já tinham ação antes de março de 17 já poderiam ter reconhecido o PIS e COFINS, né, esse crédito de PIS e COFINS, no mínimo pelo montante devido a partir do momento que você teve a solução de consulta COSIT 13 de 2018. Né? Então, essa solução de consulta já resolveu, pelo menos parcialmente, o valor dos créditos. E a partir do momento que você tem aí o julgamento dos embargos, 13 de maio, a empresa ajustaria, né, esse montante total do crédito, a diferença que ela não tinha reconhecido pelo devido, ela atualizaria agora em 2021, em maio de 21, e reconheceria todo esse montante na demonstração de resultado do exercício, isso contabilmente falando.
Ah, mas por que que eu não refaço a DRE de anos anteriores? Aqui o entendimento é que você tem um fato novo, né, que impacta na mensuração e por isso não é aplicável fazer reapresentação de demonstrações financeiras. É uma alteração contábil, é uma mudança de estimativa, né, não é uma retificação de erro. Situações de ações após março de 17, até a solução COSIT ainda também não dava garantia nenhuma, né, porque as empresas não sabiam como que seria tratado os efeitos de modulação. A partir de maio de 2021 também tem direito de reconhecer os valores, obviamente, a partir de março de 17, e todo esse valor, né, do ICMS destacado vai ser contabilizado na demonstração de resultado do ano de 2021, o mês de maio de 2021. Reflexos tributários dessa contabilização, né? Então, você tem tanto empresas que já tinham contabilizado o devido após a consulta COSIT 13 de 18, e agora, obviamente, as empresas que ainda não tinham feito nenhuma contabilização e também os complementos, né, entre o devido e destacado, que estarão contabilizados no resultado de 2021. Qual o tratamento tributário a ser dado nessas situações? Humberto pode me corrigir, né? A gente conversou um pouco. Existem duas situações. Tem aí o ADI da Receita Federal, que falava um pouco sobre essa tratativa, né? É um ADI bem antigo, de 2003, e a gente também teve uma solução de consulta fresquinha, né? Que saiu, se eu não me engano, foi ontem ou hoje, né? Publicada no Diário Oficial, onde a Receita Federal também se posiciona sobre o tratamento tributário desses créditos que estão contabilizados na demonstração de resultado das empresas. Pelo entendimento do fisco, seria a seguinte situação: empresas que têm uma ação comum, né, ou seja, já foi definido também o valor do crédito que a empresa tem direito, esse crédito ele vai ser reconhecido na demonstração financeira na data do trânsito em julgado. Tá? Então, a partir do momento que você tem o trânsito julgado, esse crédito ele passa a ser reconhecido fiscalmente. As empresas que ainda não, a sua ação, né, seja um mandado de segurança, em que ainda não é definido o valor total do crédito, nessa solução de consulta, depois a gente pode até compartilhar com os inscritos, né, por e-mail, não deu tempo da gente alterar o material aqui, ela recomenda que a tributação seja feita a partir do momento da primeira declaração de compensação. Então, no momento em que a empresa fizer a primeira declaração de compensação, ela vai oferecer a tributação para efeito de imposto de renda e de contribuição social. Obviamente tem outras teses, né, do momento de tributação, né, tem teses de que você deveria, não na primeira, mas na medida em que eu faço efetivamente a compensação de cada crédito, ou seja, seguindo mais próximo aí do regime de caixa, mas também é um tema que fica aí com os advogados, né, para quem briga por essa tese em caso de mandado de segurança. No terceiro caso, a gente tem as empresas que têm ação judicial. Também, qual que seria o tratamento após o trânsito em julgado? Então, nesses casos aqui, você também tem as mesmas situações, empresas que entraram antes e depois. As empresas que já tinham o trânsito em julgado e entraram com a ação antes de março de 2017 já tinham o direito de fazer o reconhecimento a partir da data do trânsito em julgado. Tá. Sobre qual valor? A partir do momento da solução de consulta COSIT, passaria a ter o direito de reconhecimento pelo menos no valor do ICMS devido. Né? Aqui a gente fala no caso de ação em que ficou consignado que no acórdão lá que seria o valor do ICMS devido ou se foi omisso quanto ao valor. Então, se foi omisso, você só tem essa certeza de valor pelo menos parcial a partir do momento da solução consulta COSIT. E aí sim, a partir de agora, né, de maio de 2021, você faz o complemento. Empresas que têm já o trânsito julgado nessa mesma situação, mas que foi após março de 17,
antes da COSIT não tinha nenhum elemento para reconhecimento, e aí sim, após a COSIT, passaria a fazer pelo devido, e o complemento a partir da ação do Supremo. Aqui é uma discussão também interessante, se o trânsito em julgado, né, foi consignado que seria o devido, o que fazer para recuperar essa diferença, né? Porque eventualmente no processo judicial que foi protocolado, você não tem lá o valor total do ICMS destacado. Aí é uma dúvida que fica também se deveria entrar com um complemento, uma retificação do processo administrativo, né, na Receita Federal, ou eventualmente se teria que fazer uma ação complementar com relação a essa diferença entre o devido e o destacado, se na ação foi expresso que seria sobre o ICMS devido, tá? Então, depois o Dr. Humberto, o Dr. Ayrton podem complementar esse assunto também. Do ponto de vista tributário, basicamente, o que a gente tinha antes foi alterado, né? Vai seguir basicamente hoje essa solução de consulta que a gente comentou no caso anterior, que saiu ontem, né? Então segue aí com valor definido no trânsito julgado, sem valor definido na data da primeira decomp. E por último, né, as empresas que já tinham trânsito julgado consignando lá na decisão o ICMS destacado, né? O período também não tem diferença. O reflexo contábil, né, já poderia ter reconhecido o ICMS destacado, né, a partir da data do trânsito em julgado, em ambas as situações, seja antes ou seja depois. Obviamente a gente está falando de uma ação com trânsito julgado, mas tem que observar se esse trânsito julgado poderia ser eventualmente rescindido, né, se caberia ainda uma ação rescisória, se já fosse eventualmente claro, poderia já reconhecer pelo valor a partir da data do trânsito julgado. Tributariamente falando, mesma regra, né, ação comum e ação sem... de acordo com a primeira decomp, no caso de valor valor não definido. Bom, resumidamente, né, a gente tem essas situações, as empresas terão aí bastante trabalho, se ainda não fizeram, né, para fazer essa mensuração e para reconhecer contabilmente esses valores das diferenças agora no ano de 2021. Em empresas que ainda não tinham reconhecido nada, né, mas já tinham eventualmente elementos para reconhecimento, aí sim, esses casos tem que verificar se teria que dar tratativa de retificação de erro, né, com reapresentação das demonstrações, mas a maioria dos casos esses valores seriam tratados diretamente na DRE do próprio ano de 2021, com seus devidos reflexos tributários aí analisados também. Se reconhecer contabilmente e a tributação ficar para o momento da decomp, por exemplo, ou porque ainda não tem um trânsito em julgado, aí a gente teria que dar o tratamento de tributos diferidos também, né, nas demonstrações financeiras, esperando chegar esse momento para oferecer a tributação. Então, essa eventual diferença temporária também é passível de reconhecimento de tributo diferido. Bom, o segundo tema que a gente trouxe para discussão também recente, né, foi a questão da tributação ou não da Selic pelo Imposto de Renda e Contribuição Social nos casos de indébito tributário. Esse também era um tema de repercussão geral, o tema 962, que o Supremo julgou esse ano, né, 2021, com a publicação aí, inclusive o acórdão, né, dessa decisão foi publicado hoje no Diário Oficial. É o típico tema para acabar com o palestrante, né? Publica no dia, então tá fresquinho. Também a gente não tinha citado aqui porque ainda não tinha essa publicação do acórdão. A gente pode depois compartilhar com todos, né? Saiu hoje, onde tem lá alguns detalhamentos que a partir dessa publicação começa a contar também o prazo para eventual ação da Procuradoria com relação a embargos de declaração, alguma coisa dessa natureza, algum recurso, né? O que as empresas fazem nessa situação, né? Se você tem uma Selic que não vai mais ser tributada pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, isso representa
né, um ganho, né, para a empresa do ponto de vista de diminuir o valor do imposto de renda corrente e contribuição social contabilizados tanto no exercício quanto eventualmente de exercícios anteriores, a depender da situação da empresa, já ter ação judicial anterior ou não. Qual que é o posicionamento oficial do IBRACON, né? Logicamente esse posicionamento foi feito antes da publicação, mas não deve ter muita alteração. Então o IBRACON emitiu a circular número 9 agora de 2021, de acordo com esse entendimento do IBRACON, você tem que analisar, né, a empresa se tinha ação judicial antes da decisão ou não. E aqui ele usa o próprio julgamento do ICMS na base de PIS e COFINS como um precedente, né, para indicar que é uma tendência que o Supremo, né, se tiver algum recurso da fiscalização, faça uma modulação dos efeitos dessa decisão do mérito para outros contribuintes. Então, qual que é a dica aqui de acordo com a posição do IBRACON? Se existe essa chance, né, de uma eventual modulação após a publicação do acórdão, isso quer dizer que existe uma incerteza sobre as empresas que não tinham ação judicial antes da data do julgamento do mérito pelo Supremo. Então, se existe uma incerteza com relação ao passado, a gente tem que avaliar esse caso. A empresa tem direito de reconhecer contabilmente esse direito ou não? E o posterior ao trânsito, ao julgamento do mérito, também teria o direito a partir dali ou não? Obviamente esse assunto ele é bastante relevante em 2021, principalmente porque a gente tem aí em maio, né, com o julgamento dos embargos de declaração lá do processo do PIS e COFINS, muitas empresas reconhecendo em maio esses valores tanto de principal quanto de Selic acumulada desse PIS e COFINS pago a maior por ter embutido ICMS na base de cálculo em períodos anteriores. Então isso vai estar contabilizado na demonstração do resultado a partir de maio de 2021. O julgamento da questão da Selic, ela foi feita posteriormente a esse evento, né? Então aí já começa a primeira discussão. Se é uma empresa que é tributada pelo lucro real anual, segue, é uma dúvida minha aí, né? Se segue a cronologia dos fatos. Então, por mais que eu esteja falando de um imposto de renda anual, eu tenho que seguir a cronologia. Então, se é uma Selic que eu contabilizei no diário no mês de maio, se eu não tinha ação judicial, quer dizer que eu não tenho garantias de que poderei aproveitar aquele valor. Eventualmente a empresa vai entrar com uma ação judicial própria para discutir esse assunto. Ou eu olho o balanço fechado 31 de dezembro, considerando que o fato gerador do imposto de renda é anual. É um ponto que, pelo menos a meu ver, pode gerar alguma discussão também. Mas se a gente analisar à luz da cronologia, esse é um tema bastante relevante que para muitas empresas, né, se você puder não tributar essa Selic, geraria um ganho tributário importante, né, não ter que pagar imposto de renda sobre esses valores. Qual que é a tratativa contábil que o IBRACON invoca, né, ao falar especificamente da contabilização de imposto de renda? Diferentemente dos demais tributos indiretos, né, você tem lá sempre o CPC 25 como base para a discussão de reconhecimento contábil. Se é um valor provável, se é um valor possível, né, se é um ativo contingente praticamente certo ou não. Então você se baseia pelo CPC 25 para fazer a tratativa de contabilização desse efeito tributário. No caso especificamente de imposto de renda e contribuição social, você tem o próprio CPC 32 e mais recentemente a gente tem o IFRIC 23, que é equivalente ao CPC e CPC 22, né, uma interpretação técnica, que está valendo aí há pouco mais de um ano, né, onde
as empresas não olham mais o CPC 25, a norma de provisão, e dá um tratamento diferente, que é o seguinte: qual que é a probabilidade, entender qual que é a probabilidade que uma autoridade fiscal aceite eventual tratamento incerto, né? Então, esse é o típico caso que enquadraria nessa situação. A gente está falando de um tratamento tributário fiscal incerto. As empresas que não têm ação judicial, qual que é o impacto? Se eu não oferecer a tributação, o fisco vai aceitar ou não vai aceitar que eu deixe de tributar esse imposto de renda de período anterior ao julgamento do tema, desse tema que a gente acabou de falar, né, que é esqueci o número, 962 de repercussão geral. Então, é uma incerteza. Se a tendência, né, do Tribunal Superior e a avaliação do IBRACON é de que é possível que esse tema ele seja modulado, então paira uma dúvida e automaticamente, se tiver uma modulação, a empresa não teria direito de aproveitar a não tributação dessa Selic, salvo ela tenha alguma outro tipo de ação específica. Então, se paira dúvida sobre isso, né? Então, é praticamente certo que a fiscalização autuaria e a empresa teria que pagar esse imposto por eventual modulação. Então, o tratamento tributário seria de não reconhecer esses valores para quem não tem ação judicial. Já as empresas que fizeram ação judicial antes do julgamento desse tema, né, pelo Supremo, aí sim elas obrigatoriamente teriam que reconhecer esse benefício fiscal, né, do imposto de renda, porque ela estaria aí provavelmente amparada, inclusive pelos precedentes do Supremo com relação à modulação. Então, como é um tema praticamente certo, né, teria que fazer o reconhecimento desse ganho tributário na demonstração de resultado do exercício. O IBRACON resume aqui em duas situações, né? A ação ajuizada antes de 24 de setembro, que foi quando teve esse julgamento do Supremo, mesmo naquelas situações em que a empresa ainda não tem o trânsito julgado, ela já tem elementos aí para reconhecimento desse ganho tributário, tá? Então, se fez o ajuizamento antes de 24 de setembro, mesmo sem o trânsito julgado, contabilmente já poderia reconhecer o benefício da redução do imposto de renda e contribuição social sobre a Selic. Eventuais passivos reconhecidos sobre esses valores também, se tiver lá no passivo, tem o direito de fazer a reversão desses passivos. Ações ajuizadas após 24 de setembro, ou se for uma empresa também que ainda não fez nenhuma ação judicial, o entendimento é de que poderia sim fazer o reconhecimento após a data do julgamento do recurso especial, ou seja, períodos anteriores ainda não tem elemento suficiente para eventual reconhecimento contábil de qualquer ganho dessa natureza. Tá? Então, a partir de 24 de setembro, aí sim, as empresas que já têm eventualmente Selic contabilizada lá, resultante de indébito tributário, têm o direito de tirar esse valor de Selic da base de cálculo do imposto de renda a partir dessa data. Tá? Quem não fizer, né, também tem um posicionamento do IBRACON com relação a esse assunto, por eventualmente não ter um controle contábil, analítico ainda. Isso também pode ser enquadrado da mesma forma como o ICMS da base de PIS e COFINS como uma limitação de escopo de auditoria e a depender da materialidade dos valores e das discussões, também poderia gerar algum tipo de ressalva no relatório de auditoria. Tá? É o mesmo entendimento aí da CVM. Eu acho que com relação a esse tema seria isso. Eu só fiz também um breve resumo, né? Então, sem ação judicial, o direito conta a partir de 24 de setembro, o reflexo contábil também seria dentro da mesma data. Automaticamente aqui a gente está falando de direito creditório com direito tributário, do benefício tributário no mesmo momento. Né? Tem uma outra situação que é ação judicial antes de 24 de setembro, então nesses casos sim,
a empresa retroage os 5 anos da data da ação, trata na contabilidade tudo agora, né, na data do julgamento, que foi 24 de setembro, e como o IR não incide sobre IR, em tese a gente não tem um imposto de renda sobre esse indébito de imposto de renda, né, que você vai estar recuperando o próprio imposto de renda pago a maior. Bom, acho que o que eu tinha para falar aqui era hoje, não sei se tem alguma dúvida no chat. O Humberto gostaria de complementar alguma coisa, Humberto? Eu acho que aconteceram, como você mesmo comentou, teve essa nova solução de consulta que trouxe um alívio, né, para as empresas que, publicada hoje ou ontem, foi essa solução de consulta? Pelo que eu vi foi ontem. Ontem, né, então, aí isso trouxe um alívio, né, porque diante dessa necessidade do reconhecimento contábil do crédito, isso estava gerando um trauma nas empresas por conta da necessidade de oferecer isso à tributação, e 99% das empresas, elas têm aquela decisão judicial que não é líquida, né, que é decisão judicial em mandado de segurança. Então, essas empresas, elas vão estar protegidas pela desnecessidade de oferecer o crédito à tributação. Ela faz o reconhecimento contábil, mas não vai ter o impacto fiscal antes de ter efetivamente o crédito de PIS/COFINS lá decorrente da tese. Então, acho que isso é muito importante. No decorrer da sua apresentação, você tinha me perguntado uma coisa também, o que era, Wesley, no comecinho lá? Era se tinha que fazer um complemento da ação judicial, nos casos que teve trânsito em julgado e que ficou consignado no acordo que seria o devido e não o destacado. Nesse caso, caberia ação rescisória, é um caso que cabe ação rescisória, e talvez a ação rescisória seja problemática por conta de tempo, mas, tendo em vista a superveniência da decisão julgando os embargos de declaração lá em maio de 2021, eu entendo que a empresa poderia fazer o aproveitamento do complementar por uma via que não decorrente dessa ação judicial específica, entendeu? Ela poderia fazer, por exemplo, administrativamente. Mas tem um risco aí, eventualmente, se a ação dela for mais antiga, né, ela estava pedindo valores de períodos que já, se fosse fazer administrativamente, já estão prescritos. Não sei se o impacto disso. Aí, para mudar isso daí, é só via ação rescisória. Aí não tem outra alternativa. Ela vai ter que rescindir essa decisão que transitou em julgado dizendo que era o ICMS a pagar, para substituir essa decisão por uma decisão falando que é o ICMS destacado na nota. E não tem outra alternativa. Dentro do mesmo processo, né? Ela vai fazer, na verdade, a ação rescisória é uma ação autônoma, né? Você entra com uma ação rescisória, cujo provimento jurisdicional é para que seja rescindida aquela decisão. Então, aí rescinde aquela decisão, aquele outro órgão do judiciário que proferiu a decisão que transitar em julgado, ele tem que decidir de novo. Aí, agora, ao decidir de novo, ele vai ter que obedecer a orientação agora firmada pelo STF. Legal. Era isso. Eu espero contar com a presença de todos amanhã. Agradeço mais uma vez e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Até amanhã.